Token da Aerodrome perdeu um suporte importantíssimo. E enquanto a gente estiver abaixo desse suporte, realmente não faz sentido pensar em fazer preço médio, em novas compras. Mas definitivamente a gente tem que observar o comportamento a partir desse momento. Porque uma rejeição dessa quebra de estrutura pode reforçar ainda mais a probabilidade de a gente ter uma reversão. Ou, claro, continuar abaixo desse fundo e a gente vê o preço cair. Tá? O importante não é a gente tentar adivinhar para onde o preço vai, e sim saber reagir aos padrões que o mercado está nos mostrando. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui no Token da Aerodrome, os cuidados que a gente tem que tomar, onde pôr as zonas de compra, o que fazer agora para quem está comprado. Vamos dar toda aquela geral aí e ficar preparado. Até a nossa próxima atualização. Claro, antes de continuar, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. Super importante, ajuda demais o canal a continuar crescendo. E claro, na sala de membros, se está perdido, se torna membro do canal. Tá? Então, vamos aqui para o nosso gráfico semanal e vamos entender aqui primeiro que estamos numa lateralização. Acho que isso aqui é bem claro. A gente tem aqui a região dos $2 como uma resistência forte e temos aqui os 40 centavos como suporte forte. Já tentamos perder uma vez aqui suporte e o mercado devolveu. Estamos agora fazendo a mesma coisa, ó, perdendo este suporte. E se a gente voltar acima dele, inclusive, a gente vai ter que alterar essa região. E agora a gente teria dois toques na casa dos 30 centavos, a gente aumentaria a amplitude dessa lateralização. E o que antes era encarado por mim, né, minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, que eu faço com o meu dinheiro, todo mundo tem o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão, mas antes eu encarava essa região como uma armadilha, e o mercado passou pouco tempo abaixo dos 40 centavos. Agora, com o segundo toque, já é diferente. A gente já tem uma lateralização mais ampla e isso aqui passa a ser um suporte e agora resistência mais intermediário, embora também super importante, porque os 50 centavos temos inúmeros toques. E o que acontece a partir de agora é o que vai definir se temos novas oportunidades de comprar ou se realmente aí quem acredita que o mercado agora é bear market, que agora é só queda, que tudo acabou e pela primeira vez todo mundo acertou o topo do mercado, aí não tem mais o que fazer, não tem o que comprar e a gente vai ter que esperar a nossa oportunidade e encarar que às vezes as coisas dão errado. É o meu cenário base? Não, mas eu estou preparado para esse cenário, tá? Então, enquanto a gente estiver abaixo desses 40, agora podemos até melhorar um pouco isso aqui, ó, 45 centavos. Tá? Inclusive, onde está setado aqui o meu alarme, enquanto a gente estiver abaixo dos 45 centavos, absolutamente nada a ser feito. Porque a gente está ainda testando o fundo. Não tem como saber se esse fundo vai ser validado ou não. Percebam que aqui a gente também demorou. Ó. A gente fechou uma semana acima do topo. Na semana seguinte a gente teve um candle de indecisão. E só na outra semana é que o mercado realmente começou a dar sinais de reversão. E a gente pode ver a mesma coisa aqui. Tocamos nesse fundo importante semana passada. Essa semana a gente pode passar por um período de definição barra consolidação para o mercado definir se perde esse fundo ou se volta acima dos 45 centavos. Então, é momento de atenção. Algo que eu venho falando bastante aqui no canal. Sigo otimista com o mercado, sigo acreditando com o altcoin season, sigo acreditando que o Bitcoin vai renovar máximas históricas muito antes do que as pessoas imaginam, mas isso não quer dizer que eu vou comprar qualquer preço em qualquer cenário só para ficar fazendo aquele famoso preço médio. Eu vou me posicionar onde faz sentido, onde o mercado me mostra possibilidade maior de reversão. Tá? E por enquanto, neste contexto aqui, para mim, ele não me mostrou ainda que veio. Essa zona de liquidez aqui dos 50 centavos precisa ser forte o suficiente para puxar o preço de volta depois de um teste de fundo para eu começar a ficar interessado em novos aportes. A gente teve aqui alguns cenários da Aerodrome que a gente trouxe no último vídeo, inclusive com os gatilhos de alta que não foram ativados, mas de qualquer maneira, se alguém comprou aqui nessa região dos 45, 50 centavos, não foi uma compra ruim na minha opinião, tá? Porque era uma compra com contexto de fundo, contexto de armadilha e zona de liquidez. Tá? O contexto estava bom para quem queria comprar. O problema é quem comprou lá em cima onde não fazia sentido. E agora a gente vai esperar o que o mercado vai nos mostrar aqui. Ele vai querer fazer uma armadilha ou se a gente vai continuar em queda. E aí não tem nada a ser feito, nada para ficar comprando, nada de fazer preço médio numa tendência de baixa. No gráfico diário,
a gente vê que tivemos um movimento de muita liquidez semana passada. Várias altcoins tiveram um padrão muito interessante de muito volume nesse fundo e justamente o retorno para a parte superior desse evento de liquidez pode significar que o mercado quer voltar a subir. Tá? Então aqui ó, 36, 37 centavos, já começa a ficar interessante justamente para a gente ficar de olho nos 50, 45. Tá? Então veja como tudo pode mudar rapidamente aqui nessa região de fundo se o mercado voltar acima dos 39, 40 centavos. Tá? Então, eu repito, enquanto a gente estiver numa estrutura de baixa, não importa o quão otimista eu seja, eu não vou comprar só por comprar. Tanto que lá na nossa área de membros, a gente está há meses sem comprar, desde aquela grande queda lá de abril, maio de 25. Tá? Então, vamos observar aqui esses gatilhos, vamos entender o que vai acontecer. Com tudo isso dito, vamos projetar agora os altos. O que pode acontecer em cenário de baixa, em cenário de alta. Se a gente realmente vai ter uma reversão, se vai ser só um pullback, um respiro para cair mais. Vamos ver tudo isso. Mas antes, claro, quem não tem um cartão de criptomoedas, aqui a gente usa, recomendo o cartão da Redot Pay, um dos melhores cartões cripto do mercado. Funciona aí com Apple Pay, Google Pay, tem Pix, aceita várias criptomoedas, não tem sede no Brasil, privacidade para vocês. E claro, usando o nosso link, vocês ainda vão ganhar $5. Então aproveitem e se cadastrem e já vão testando, entendendo como funciona o cartão cripto. Tem muita funcionalidade boa que vocês vão precisar aí em breve. Beleza? Vai ficar aí no primeiro comentário fixado. Vamos lá, então. Alvos agora para o Drone a partir desse movimento. Abaixo dos 45 centavos, cara, esquece. Deixa o mercado trabalhar e se ele tiver que cair mais, deixa cair. Que a gente tem aqui uma possibilidade desse pivô de baixa ter sido concluído ou não. E justamente a conclusão deste gatilho passa, na minha opinião, por voltar acima dos 45, 50 centavos. Tá? Porque se a gente perder esse fundo agora, a gente entra em terreno desconhecido e basicamente nos levaria lá para os 8 centavos. Eu acho que isso vai acontecer? Eu não acho. Mas como eu não tenho o poder de adivinhar, eu tenho que estar preparado para essa possibilidade. Então não vou comprar agora, vou esperar os melhores gatilhos. E em caso que a minha leitura aí principal, que é a de alta, esteja correta, a gente iria voltar aos 45, dando oportunidade para quem quer comprar nesta grande zona de liquidez, para buscar, claro, os $2, que é o topo deste canal lateral, e depois, se romper, a gente basicamente pode duplicar este canal para cima, e a gente veria aí o token da Aerodrome lá na casa dos $20, e pelo preço de hoje, tá uma alta aí de quase 5.000%. Eu sei que é difícil imaginar esse tipo de alvo num cenário de baixa como esse, mas não se esqueça que é no pior caos, no pior pessimismo, é onde surgem as melhores oportunidades. Beleza? Não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que é super importante. E dê uma olhada nos outros 2 vídeos que estão aparecendo na tela aí para vocês. Valeu!